Olá, seja muito bem-vindo, que alegria te receber aqui para mais um estudo de GDC, de grupos da cidade, ainda nessa série Uma Igreja Família. Eu sou a Jéssica e eu vou falar aqui com vocês um pouquinho hoje sobre o estudo de hoje, que fala sobre vivendo como discípulo. Lá em João 13:35 diz assim: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." É muito lindo perceber que o ministério de Jesus aqui na Terra, ele foi um ministério de relacionamento, de discipulado mesmo. Ele tinha essa intencionalidade, né, de conexão com as pessoas. Ele queria mesmo ensinar as pessoas, ele buscava isso, ele era o exemplo ali para as pessoas, né? Então ele demonstrava o amor dele por todos que estavam ali ao redor dele. Então é muito legal ver que foi uma intencionalidade de Jesus em chegar, em se conectar com essas pessoas. E a mesma intencionalidade que nós devemos ter hoje em dia uns com os outros, essa intencionalidade de conexão, de relacionamento e de amor. Então, ser um discípulo é o ato de ser como Jesus, e o discipulado vem com esse processo de formar Jesus em nós e nas pessoas. Então, tá muito ligado, né? Quando a gente só consegue formar Jesus nas outras pessoas se primeiro Jesus estiver sendo formado em nós. O discipulado, ele é um mandamento, um modelo a ser seguido. E o resultado desse discipulado é a maturidade. Então, esse Jesus sendo formado em nós, ele é essa maturidade, né? É esse transbordar, esse encher de Jesus. Tudo que ele vai ensinando pra gente vai trazendo essa maturidade para nossa vida. Então, aqui, quando escolhemos viver uma vida de discipulado, o que acontece, né? E aí a gente vai para o nosso primeiro ponto. Nós passamos a viver a vida como Jesus viveria. Em Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me." Então, dar espaço para Jesus ser formado em nós, ele exige aí tempo, ele também exige entrega. Então, quando a gente se torna ali íntimo, né, de uma pessoa, quando a gente começa a confiar nessa pessoa, a gente vai passando esse relacionamento a ficar um pouco semelhante a essa pessoa, né, pelo tempo, pela confiança, pela intimidade. E a mesma coisa acontece com Jesus. Quando a gente se torna íntimo, quando a gente tem esse relacionamento próximo mesmo dele, a gente acaba começando a ficar semelhante a ele, né? E aí, quando a gente busca, né, conhecer mais ele, quando a gente busca permitir mesmo que ele comece a guiar a nossa vida, a gente até começa a deixar algumas coisas de lado, sabe? A gente começa a buscar tanto o que ele tem pra gente, que algumas vontades, alguns anseios, desejos, a gente vai deixando de lado para permitir mesmo que Deus nos mostre, né? Que Jesus nos mostre aquilo que realmente ele quer para nossa vida. E ao formar Jesus em nós, a gente desfruta aí desse conduzir do Espírito Santo. Então a gente começa a ter uma vida conduzida por ele, a gente começa a ter uma vida onde ele vai mostrando pra gente o que é necessário ficar, o que é necessário ser retirado, ele começa a mostrar pra gente esse caminho. O segundo ponto: desfrutamos de um ambiente seguro de prestação de contas e cuidado. Em Tiago 5,16 diz assim: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz." Então nós sabemos que todos nós, eu e você, nós temos tentações, nós temos áreas de recuperação, nós temos áreas de fragilidade, a gente também temos áreas de vulnerabilidade, né? E nós sabemos que quando a gente compartilha isso, quando a gente abre isso para outras pessoas, né? Ainda mais ali no nosso GDC, a gente pode encontrar essa cura de simplesmente colocar mesmo para fora aquilo que tem ficado dentro da gente, talvez escondido, talvez por uma vergonha, ou talvez por
não sei, algo que você não queira falar, que você não queira abrir, mas a gente sabe que quando a gente abre o nosso coração ali para colocar para fora o que tem que ser colocado, né, a gente consegue encontrar a cura. E isso ajuda a gente a não errar mais nas mesmas áreas, sabe? Ficar ali nas mesmas áreas toda vez, voltando para esse lugar, esse falar, ele ajuda muito a gente. Então, quando a gente presta conta, a gente passa a viver de forma mais cautelosa. Mas essa forma mais cautelosa, ela não tem nada a ver com controle. Essa forma mais cautelosa é de amor mesmo, de cuidado, sabe? De você abrir o seu coração e de poder ter ali alguém que te ouça e que esteja te amando e cuidando de você. Então, esse prestar de contas, ele é um cuidado, ele não é um controle. E aí o terceiro ponto, vivemos e desfrutamos o amor de Deus. Em 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos nem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A igreja ela é o corpo de Cristo e logo ao viver e ser igreja a gente pode visualizar e acessar o amor e os planos de Deus. Então a gente sabe que Jesus hoje ele está assentado à direita do Pai nas regiões celestiais. E hoje quem está aqui com a gente, que habita dentro da gente é o Espírito Santo de Deus. Então isso é muito lindo porque quando a gente vive em igreja, em comunidade, a gente começa a ver a ação do Espírito Santo também na vida dos nossos irmãos. Então a gente começa a ver ali os nossos irmãos como sendo mesmo uma inspiração, sabe? Uma referência pra gente. E muito mais do que isso, os nossos irmãos, eles passam a ser o socorro presente, sabe? Eles passam a ser o abraço no momento de necessidade, o sorriso na partilha das conquistas. Então você tem esse ambiente, sabe, para viver. Você tem esse ambiente onde você pode compartilhar as suas dores, que você vai ter ali um abraço, você pode compartilhar as suas conquistas também, porque você vai ter alguém ali celebrando junto com você. Então permita-se mesmo desfrutar de algo, né, que nasceu no coração mesmo de Deus, que é essa ação mesmo do discipulado, desse envolver mesmo com a igreja. Em Mateus 28:19 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E em Lucas 6:40 diz assim, o discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então que a gente possa viver cada dia mais isso, sabe? O discipulado, ele realmente transformou a minha vida e eu acredito muito que ele tenha transformado também a sua. E se você ainda não vive esse discipulado, eu te encorajo mesmo a você viver isso, porque é algo realmente vindo de Deus mesmo para a nossa vida, para os nossos ambientes de célula. E aqui eu vou deixar uma ação para a semana, né? Agende aí com o seu líder o seu próximo encontro de discipulado. Então, se você está aí há muito tempo sem ter esse encontro de discipulado, chame o seu líder para poder você investir nesse tempo com ele, sabe? Para conversar e abrir aí seu coração. E também a gente te convida para que você se aperfeiçoe mais na sua liderança e no seu cuidado com as pessoas, porque você também foi chamado para estar ali cuidando de pessoas e amando pessoas. Então a gente te convida a conhecer os cursos do discipulado, que são do IP. É só você entrar lá em ipad.com, tem todos os cursos do discipulado aqui da Igreja da Cidade. Para reflexão, você tem criado espaço em seu coração para ser um discípulo que busca o crescimento e compartilha seus desafios e alegrias? Então pensa aí, você tem investido nisso? Você tem investido em compartilhar, em crescer? Para a oração, pergunte ao Espírito Santo quais bloqueios em seu coração e história que podem estar te impedindo de viver um discipulado, vida na vida, com o seu líder espiritual. Isso é uma parte mesmo para você refletir, né? Olhar para dentro de você e entender mesmo. Tem alguma coisa me bloqueando? Tem alguma coisa que tem que ser retirada para que eu possa viver esse discipulado mesmo da forma que Jesus trouxe, né? Já lá no começo? E para indicação, dê um passo
em sua vida como discípulo e discipulador e se inscreva no curso de liderança de grupos da cidade, lá no IP EAD também, que é o Células Apostólicas. Esse curso ele está lá disponível para você fazer também, para você conseguir se capacitar ainda melhor para poder estar aí fazendo essa liderança, né? Para estar à frente aí, ajudando muitas pessoas também. E se você ouviu tudo isso, mas você ainda não faz parte de um grupo da cidade, eu te convido mesmo a participar, a viver isso, porque é algo incrível. Como eu disse já antes, mudou muito a minha história fazer parte do discipulado, fazer parte de um grupo da cidade. Eu tenho vivido isso e eu desejo isso para você também. Então aí provavelmente vai ter o link, né, para você acessar e encontrar aí um grupo da cidade para você fazer parte também. E é isso, gente. Deus abençoe demais a sua vida. Espero que tenha abençoado aí o seu dia.